Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe com sua paz. O nosso tema hoje, já estamos chegando agora para examinar os feitos de Jesus. O que ele realizou, porque nós tivemos os ensinos de Jesus, o que ele falava. Agora vamos ver coisas que ele fazia, não é? No iniciação, o curso de iniciação, que acho que todos vocês fizeram, não é mesmo? Nós temos lá uma aula sobre fenômenos ou milagres, que nós temos os mesmos conceitos que vamos expor aqui, primeiramente, para depois falarmos dos fenômenos produzidos por Jesus. Muitos prodígios e maravilhas são relatados na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. E quando acontecia algum desses fenômenos admiráveis, o povo expressava a sua admiração. Jesus certa vez curou um paralítico lá em Cafarnaum. As pessoas ao redor, que não eram seus seguidores, especialmente as pessoas que presenciaram, exclamavam: "Hoje vimos prodígios". Essa palavra é em aramaico. Se eles falassem em latim, diriam milagre, que vem do verbo mirare, olhar. Então, a nossa palavra milagre, ao rigor, significaria ao fato digno de ser olhado, não é? Um milagre, algo assim admirável. Mas essa palavra milagre mudou de sentido. Por que mudou de sentido? Por influência da teologia católica, que é muito importante aqui para a formação cultural do nosso país, não é? E começou então milagre a designar uma derogação das leis naturais, uma mudança, uma anulação das leis naturais, porque Deus assim estaria mostrando o seu poder, dando uma demonstração de como Ele é poderoso. Para ser considerado milagre nesses termos, o fato teria de ser sobrenatural, acima da natureza, fora das leis da natureza. E por isso mesmo seria um fenômeno inexplicável, porque está fora das leis da natureza, como é que nós poderíamos explicá-lo? E também teria que ser insólito, quer dizer, isolado, não costumeiro, fora do habitual, porque se começasse a acontecer sempre, deveria aí haver uma lei. Aí já não seria um milagre, segundo esse entendimento, não é? Agora vejamos. Antigamente havia muitos milagres. Havia. Nós não estamos querendo fazer qualquer crítica a religião nenhuma. É apenas as ideias, nós estamos examinando as ideias. Antigamente tudo era milagre, não é? O pessoal, como é que fazia? Ai, curou em tal lugar, apareceu não sei o quê, tudo era milagre, porque era sobrenatural, era inexplicável, era insólito, não é? Mas é que a ignorância humana era muito grande. O povo não conhecia quase nada. A maioria dos fatos que podiam acontecer eram inexplicáveis, não só em relação ao aspecto religioso. Nós tínhamos certas noções tão erradas antigamente, não é? Por exemplo, eles diziam: não coma banana com leite, nossa, manga com leite, jamais, não é? Hoje em dia o pessoal faz vitamina, junta todas as frutas, não é? Então muita coisa para nós era tabu, era inexplicável, era perigoso, não é? Porque a ignorância humana era muito grande. Por isso, muitos fatos foram considerados sobrenaturais, milagrosos. Mas o conhecimento humano vai progredindo e, naturalmente, a ciência começa a esclarecer muitos fenômenos, muitos fatos, como são, como é que acontece, por quê, não é? Quando a ciência revelou essas novas leis que explicam fenômenos, foi destruindo lendas, abolindo crendices e superstições. Então, que interessante, à medida que aumenta o conhecimento humano sobre os fenômenos do mundo em que vivemos,
o rol dos fenômenos milagrosos vai diminuindo. Então, o rol dos fenômenos conhecidos, o círculo dos fenômenos conhecidos, cresce, cresce, cresce. O rol dos fenômenos inexplicáveis, principalmente no campo da religião, vão diminuindo. Mas ainda resta muito de maravilhoso, que é aquilo que o pessoal acha que é inexplicável, que é relacionado a coisas que não se entende, não é? Onde é que resta esse maravilhoso ainda? É tudo que diz respeito à ação do espírito sobre a matéria. Esse campo, por enquanto, a ciência não estuda, não consegue penetrar, porque ela não aceita a realidade da vida espiritual, então ela não pesquisa nesse campo, ela pesquisa só no campo da matéria. O Espiritismo já nos instrui e orienta muito sobre esses fenômenos. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que muitos daqueles feitos admiráveis que a Bíblia narra são possíveis, são verdadeiros. Ainda podem acontecer entre nós. Eles são muito extraordinários, mas não são milagres, porque não são derogação das leis naturais. O Espiritismo, então, explica esses fenômenos como ação dos espíritos sobre os fluidos, com seu pensamento e vontade, e utilizando o seu perispírito. Eis aí a explicação de muitos fenômenos que a gente vai estudar, que Jesus fez. E nós não vamos encará-los como milagres, derogação da lei divina, porque nós sabemos como eles são feitos. Os espíritos nos revelaram os processos, como eles agem, não é? Então, são fenômenos que obedecem a leis naturais. Essas leis naturais são as leis divinas. A vontade de Deus está expressa no universo inteiro, através dessas leis, não é? O que está dentro das leis é o que Deus quer. Essas leis são sábias, perfeitas, imutáveis. Não precisa mudar nada. Nunca! Essas leis são tão perfeitas, estão tão bem estruturadas uma em relação às outras, que nada precisa ser mudado. Eu até aproveito para comentar sobre aquele filme Deus é Brasileiro. Divertido, né? Muito interessante. Mas num certo momento eles falam uma coisa extraordinária. Deus diz assim, lá no filme: eu não gosto de fazer milagres. E ele explica por quê. Se ele mexe numa coisa, ele tem que sair atrás corrigindo todas as outras. Agora que a gente está entendendo de ecologia, dos fenômenos no universo estarem todos interligados, nós começamos a compreender que Deus não faria milagres derrogando suas leis, porque ele teria que sair atrás das outras para corrigir. Está tudo interligado, não é mesmo? Mas Deus não precisa fazer isso. Quanto mais se vier a conhecer a vida universal, menos se falará em sobrenatural ou em milagres. Mas cada vez mais será confirmada a presença do elemento espiritual, os efeitos de sua ação entre nós e ao nosso redor. E aí nós veremos a grandeza de Deus, não derrogando leis, mas em tê-las feitas tão perfeitas, essa sabedoria dele, que tudo no universo funciona perfeitamente e não precisa modificar, porque dentro dessas próprias leis já existem as possibilidades para realizarmos uma porção de coisas, uma porção de fenômenos necessários, úteis, não é? Então as leis divinas não precisam ser complementadas, corrigidas ou anuladas para que revelem a sabedoria e o poder de Deus. Pelo contrário, justamente por elas não precisarem de nenhuma alteração, é que o poder de Deus, a sabedoria de Deus fica comprovado. Uma vez feito isso, para nós entendermos que não há milagres no sentido comum do termo, à luz da doutrina espírita não há. Agora nós vamos examinar
os fenômenos. Olha, não falamos milagres. Nós não usamos essa palavra. Porque se falarmos milagres, as pessoas pensarão no sentido anterior da palavra. Então, nós deixamos essa palavra de lado, não é? Nós preferimos falar fenômenos. Jesus realizou muitos fenômenos admiráveis, dos tipos mais variados. Curou enfermos físicos, instantaneamente. Ele fez afastamento de espíritos perturbadores que influíam sobre as pessoas. Ele deu demonstração de clarividência, que é ver à distância e mesmo através de corpos opacos. Ele demonstrou também ser capaz de captar pensamentos, telepatia. Fez o fenômeno da multiplicação de pães e peixes. Ele andou sobre as águas, quer dizer que ele levitou. Ele não caminhou sobre o elemento líquido, mas ele flutuou acima. Ele se transfigurou extraordinariamente numa certa ocasião, ficou resplendente, com as vestes alvíssimas, luminosas. Ele também avançou no futuro, dizendo coisas que ainda iam se realizar. Enfim, uma série de fenômenos admiráveis. Jesus realizou tudo isso porque ele era um espírito altamente evoluído. Ele apresentava faculdades espirituais em elevado grau de desenvolvimento. E ele sabia usar o pensamento e a vontade de modo superior. Além disso, o seu perispírito permitia que ele tivesse mais amplo exercício das faculdades espirituais. Explicando melhor, quando nós encarnamos, nós temos o nosso corpo espiritual. E esse nosso perispírito se reveste dos fluidos da atmosfera fluídica que envolve a Terra. E nós atraímos a nós os fluidos que são mais compatíveis conosco, com o nosso estado evolutivo. Mas Jesus, com o seu espírito superiormente evoluído, ele atraiu os fluidos mais sutis da nossa atmosfera fluídica. Então, o seu perispírito possuía certas qualidades que os nossos ainda não conseguem ter, não é? Pelos fluidos mais rarefeitos, mais sutis. Nós atraímos os fluidos como podemos. E ele atraiu os mais sutis da nossa atmosfera. Isso lhe dava grande possibilidade de realizações. A explicação espírita está então demonstrando que os feitos de Jesus foram fenômenos naturais. O pessoal que acha que Jesus é Deus ficam indignados conosco. Pensam que nós somos hereges, que nós estamos diminuindo Jesus. Não estamos diminuindo a figura do Mestre. Não estamos desmerecendo sua capacidade de ação. Ao contrário, nós estamos confirmando e exaltando a qualidade dos fenômenos que ele produziu. Só que nós estamos entendendo por que e como ele produziu. Não é? Não tudo, mas em grande parte. Seu pensamento poderoso, sua vontade firme, os fluidos rarefeitos de que ele dispunha no seu perispírito, além de toda a sua capacidade espiritual, não é? Se vocês gostam deste assunto, vocês poderiam procurar o livro A Gênese de Allan Kardec. Nos capítulos 13 e 14 de A Gênese, Allan Kardec examinou de modo geral esses fenômenos chamados milagres. E depois ele faz um estudo dos milagres que são narrados no Evangelho, já no capítulo 15. Então veja, os capítulos 13, 14 e 15 do livro A Gênese. Esses fenômenos todos que Jesus realizou, vocês vão ter nas próximas aulas. Nós hoje não vamos examinar muitos fenômenos, não, porque vamos ter isso nas próximas aulas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos examinar a atitude de Jesus ao realizar esses fenômenos e das pessoas que o rodeavam.
Comecemos perguntando: por que será que Jesus realizava alguns fenômenos? Para quê? Ele achava necessário? Claro, para prestar benefícios a necessitados, para socorrer a humanidade. Por isso que ele às vezes fazia estes fenômenos admiráveis. E fazia esses fenômenos às vezes espontaneamente, ninguém pediu. No caso, por exemplo, daquela viúva na cidadezinha de Naim, que ia sepultando o filho, não é? O filho único, ela era viúva. E Jesus se compadeceu, espontaneamente aproximou-se do féretro e deu a ordem ao rapaz para que despertasse. Ele não estava morto, estava num estado especial, letárgico, não é? Então foi espontânea a ação de Jesus para esse fenômeno admirável. Em outra oportunidade, ele estava saindo de Jericó e um cego gritava e clamava, pedindo a ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus procurou atendê-lo, mandou chamá-lo, não é? Que ele pudesse se aproximar. Então, espontaneamente ou a pedido, ele realizava alguns desses fenômenos. Ele também produzia fenômenos como recurso natural. Fazia parte da vida, ele ia precisar de alguma coisa, ele tinha recursos, ele usava, não é? Para a sua tarefa. Quando ele levitou sobre as águas do lago, não foi para ficar mostrando para ninguém, e não foi propriamente para socorrer ninguém. Então, o que é que aconteceu ali? Ele ficou atendendo o povo e os discípulos tomaram os barquinhos e atravessaram o lago. E depois, quando terminou de atender o povo, como é que ele ia para lá? Então, com a sua capacidade, ele levitou sobre as águas. Não tinha barco, mas ele tinha outro recurso para chegar a Cafarnaum, continuar a tarefa, não é? Numa outra oportunidade também, já quase ao fim da vida corpórea dele, ele fala para 2 discípulos irem a Jerusalém e prepararem a Páscoa. E ele explica quem eles vão encontrar à entrada da cidade, como eles devem falar, que aquele senhor vai acolhê-los no salão, é lá que eles vão comer a Páscoa, né? Uma porção de coisas Jesus sabia sim e providenciava. Eram fenômenos espontâneos para que ele pudesse realizar a sua tarefa. Hoje nós temos celulares, nos comunicamos à distância, né? Às vezes a gente assiste aqueles filmes mais antigos e vê as pessoas aflitas porque precisam fazer alguma comunicação e não tinha celular naquele tempo, não é? Hoje a gente diz, pega o celular. Então Jesus tinha recursos que ainda a maioria das pessoas não dispunha deles, não é? Agora, Jesus também fazia alguns fenômenos como sinal de sua missão. Os israelitas tinham um entendimento assim: se uma pessoa estava investida de autoridade, poder espiritual, para falar em nome de Deus, agir em nome de Deus, que se era um profeta, um porta-voz de Deus, devia dar sinais disso. E os sinais eram exatamente fenômenos extraordinários. Aí eles diziam, essa pessoa está investida de autoridade. Então vejamos o que acontecia. Pedro, lá no dia de Pentecostes, depois que Jesus já tinha partido, quando ele fala sobre o Mestre, ele diz: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos o sabeis. Quer dizer que ele está apresentando Jesus, que era capaz de fazer sinais. Esses sinais provavam que Jesus tinha autoridade espiritual, não é? Mas às vezes Jesus não realizava os fenômenos, mesmo podendo. Caprichoso? Queria ou não queria? Não, tudo tinha sua razão, não é? Muitas vezes Jesus foi convidado, às vezes nem era convidado, era desafiado a realizar fenômenos
para com eles atestar seu poder e autoridade espiritual. Às vezes ele atendia, às vezes não, porque nunca fazia fenômenos se fosse apenas para satisfazer curiosidade vã ou caprichos alheios. Não, aí não. Ele não brincava com essa capacidade de realizar. Eu sempre me lembro de quando a gente, criança, descobre que alguma coisa funciona, por exemplo, o comutador de luz, a gente fica perto, de um lado e de outro, brincando com aquilo, observando, não é? Nós não temos muita responsabilidade, mas para lidar com os elementos da vida universal, é preciso saber o que você faz, por que você faz, para quem você faz, não é? Então Jesus não queria atender curiosidade vã ou caprichos alheios. Olha que orientação para os médiuns, não é? O médium pode prestar-se a ser intermediário de espíritos, uma série de coisas, mas ele não faz se não for com um propósito útil. Só porque as pessoas querem ver como funciona? Não, não é mesmo? Jesus também não realizava fenômenos se as condições fossem desfavoráveis. Como as condições poderiam ser desfavoráveis? Por exemplo, faltava merecimento nas pessoas. Então, ele não disse que era para a gente não jogar pérolas aos porcos? Conforme a hora era perder, não é? Era desproporcional, né? Outra coisa, quando ele não queria se expor desnecessariamente ante os adversários. Então, ele evitava, para não chamar muita atenção, não é? Agora, então, nós vamos exemplificar tudo isso que acabamos de falar. Por que ele não fazia? Quando ele não realizava, por quê? Os fariseus e saduceus, certa ocasião, tentando, olha lá, experimentando, lhe pediam mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus respondeu, eles sabem, pelo aspecto do céu, dizer se fará bom tempo ou mau tempo. É verdade, né? Muita gente sabe, olhando assim a lua, o céu, sabe dizer se o tempo vai melhorar, se vai piorar, sabe. Como não podem discernir sobre os sinais dos tempos? Aos tempos de evolução para a humanidade, não é? Eles não eram capazes, eram inteligentes, não eram capazes de perceber que o tempo estava chegado para novas informações, para o avanço do conhecimento, não é? E arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Olha aí, a gente pensa que Jesus só, poderoso, não, ele sentia. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Que sinal é esse? Jonas. Quem foi Jonas? Qual é a história dele? O povo daquela época sabia. Todo mundo entendeu. Jonas foi um profeta, não é? Que não quis fazer uma pregação contra Nínive e depois ele foi engolido por um grande peixe. Mas já ao terceiro dia, ele foi lançado na praia. Jesus estava aludindo quando ele ressurgisse, que ele iria ser engolido pela morte, o fenômeno da desencarnação, mas depois ele reapareceria. Esse sinal iria ser dado, né? Mas não para atender aos fariseus e saduceus, era geral, fazia parte da tarefa dele, o ressurgimento espiritual. Após expulsar os vendilhões do templo, naquele episódio, não é? Ele foi interrogado. Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Eles queriam que Jesus mostrasse um sinal para dizer, eu tenho autoridade, veja, né? Mas Jesus respondeu, destruam este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eles não entenderam. Pensaram que Jesus falava do templo de Jerusalém. Não, ele estava falando do templo do seu corpo. Ele usava o corpo só para o serviço, para atender às leis divinas, à vontade de Deus, não é? Então ele não quis
dar um sinal. Já havia algo programado, repararam? O que está programado, o que é necessário, vai ser dado, mas não para atender os caprichos de cada pessoa. Herodes, quando viu Jesus, levaram Jesus lá manietado, não é? Está sendo Jesus julgado. Sobremaneira se alegrou Herodes, ficou muito contente. Há muito tempo ele queria ver Jesus, ele ouvia falar de Jesus, não é? E esperava também vê-lo fazer algum sinal. Então interrogava Jesus, mas Jesus não respondia nada e não fez nada de extraordinário à frente de Herodes, não é? Em Nazaré não fez ali muitos milagres. Nós já vimos isso em aula anterior, por causa da incredulidade deles. Não favorecia, não é? Também, quando os irmãos de Jesus disseram a ele para deixar a Galileia lá e ir para a Judéia, realiza lá seus feitos, porque ele tinha realizado pela Galileia. Então ele diz, aqui não, vai lá para os judeus, como quem diz lá entre os judeus, que são sábios, que são entendedores das coisas, né? Vai lá fazer, não é? Mas eles diziam isso porque não acreditavam em Jesus. Eles ainda não sabiam da tarefa de Jesus, da missão de Jesus. Interessante, né? Eram irmãos deles, mas não viam Jesus ainda como o mestre, como o Messias, não é? Depois aderiram, mas nessa época ainda não. E Jesus respondeu a eles, meu tempo não é chegado, mas o vosso está sempre pronto. E continuou lá na Galileia, não atendeu ao que eles falaram não é? Era uma programação, ele estava cumprindo um programa. Bem, então vimos quando Jesus realizava ou não realizava os fenômenos. Vejamos agora as pessoas que presenciavam esses feitos admiráveis. Como é que elas se sentiam? O que elas faziam? Bom, os discípulos, quando Jesus realizou o primeiro fenômeno, qual foi? Vocês sabem. As bodas de Caná, transformação da água em vinho, não é? Essa explicação toda vocês vão ter depois dos fenômenos, né? Mas aquilo era uma grande demonstração. Os discípulos que estavam começando a acompanhá-lo, e acreditaram nele, ficaram convictos de que ele tinha autoridade espiritual, não é? E os populares, ora, nós já dissemos lá no começo, jamais vimos coisa assim, hoje vimos prodígios. O povo se admirava, não é? Sabia que eram coisas extraordinárias. E até perguntavam assim, quando vier o Cristo? Porque eles ainda não sabiam que Jesus era o Cristo. Ele estava produzindo aqueles fenômenos. Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Quer dizer, eu acho que ele é o Messias, hein? Porque se o Messias vier, fará coisas mais extraordinárias do que esta, não é? Então, os discípulos, os populares, aceitavam bem, mas os adversários não aceitavam, não. Eles pediam sinal, mas eles iam pôr defeito. Eles iam mostrar alguma falha, não é? Por exemplo, quando Jesus curou um cego de nascença num sábado, eles disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Imagine, não viram o benefício que ele fez para aquela pessoa. Só viram que era sábado, ele não deveria curar, que curar era trabalho. Mas as pessoas outras que estavam ali por perto, elas perceberam, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? O povo entendia, mas os adversários eram sempre cruéis, né? Quando Jesus afastou de um homem o espírito que o deixava mudo e o homem voltou a falar, o que é que eles disseram, os adversários? Ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Quer dizer, ele tem parte com o demônio, não é coisa boa. Jesus então respondeu, se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo, o seu reino não subsistirá. Jesus argumentou bem, não é? Ele vai falar, não é? Mas se eu faço
isto por permissão divina, então é chegado o tempo, a voz, não é? Ou se a árvore é boa ou má, vocês vão saber pelos frutos. Então, se o fruto é bom, como é que vocês falam que a árvore é má, não é? Houve alguns que, apesar de tanta coisa que Jesus realizou admirável junto ao povo, eles não acreditaram em Jesus. E João, o evangelista, diz no seu evangelho o porquê. Diz que eles tinham endurecido seus corações. Está de má vontade, não está disposto a aceitar, já fechou o coração, não é? Ou tinham medo de serem expulsos da sinagoga, porque se apoiassem Jesus, muitas vezes eles eram mesmo impedidos de ir a se apresentar na sinagoga. E todos eles queriam partilhar do povo. E justamente para ser do povo de Israel, tinha que frequentar a sinagoga, eram participantes. Então, de medo de serem expulsos da sinagoga, eles não acreditavam em Jesus. Não, eles, mesmo diante dos fenômenos. E João Evangelista, então, faz um comentário. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essas pessoas amaram mais a glória dos homens, serem bem-quistos, estarem bem na humanidade. Estamos estudando os fenômenos, os feitos admiráveis que Jesus realizou. Fenômenos espirituais são uma coisa assim realmente que impacta, que mexe com as pessoas e podem ajudar na elaboração da fé, porque a fé é um conhecimento espiritual. E se esses fenômenos são feitos, nós podemos observar o que é que acontece, o que é possível fazer. Nós vemos a influência dos espíritos, por exemplo, ou o magnetismo que produz cura. Então, quando nós observamos fenômenos espirituais, nós podemos assimilar conhecimento das coisas da vida espiritual. Quer dizer, podemos elaborar a nossa fé. Mas se os fenômenos não forem entendidos em suas causas e finalidades, o que causou e por quê, para quê, o que acontece com o fenômeno? Ele fica reduzido a efeitos meramente exteriores e passageiros. Parece até como aqueles prestidigitadores, não é? Aqueles ilusionistas. Ai, que admirável! Ai, que admirável! Mas não influiu nada na nossa vida. Não resolveu nada das nossas situações. Não é? Não trouxe contribuição espiritual nenhuma. É um fenômeno, é um fato. É uma coisa que a pessoa sabe fazer, não é? Por exemplo, essas curas físicas, às vezes surgem médiuns curadores. E muitas pessoas vão lá, formam filas, multidões. Muitos são curados. Mas será que aquelas pessoas se renovaram moralmente? Será que aquela pessoa que foi curada modificou a sua vida? Será que aqueles que observaram, presenciaram, saíram dali entendendo mais quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos depois? Que nada, né? A maioria volta para a sua vida comum, não mudou em nada, só para contar para os outros. Em tal lugar eu vi que fizeram isso assim, assim. Eles se admiram, acham importante, acham interessante, curiosidade apenas. Mas não influi na vida das pessoas. Se o fenômeno não chega a influir, a gente elaborar a fé, entender o porquê e para quê, é apenas um fato exterior, é um acontecimento, né? Mais importante do que presenciar fenômenos é saber entender a vida espiritual. Veja bem, mais importante do que presenciar fenômenos é saber entender a vida espiritual. Tomé, ele viu Jesus ressurgido, não é? E quando ele viu Jesus ressurgido, só aí ele acreditou. Não acreditou nos companheiros,
Não acreditou no próprio Jesus que tinha anunciado que iria ressurgir. Não acreditou em nada. Mas quando ele viu o fenômeno, está aqui mesmo ressurgido, aí ele acreditou. Aí Jesus disse: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Não é para crer cegamente, é para saber entender. Porque, veja, os companheiros com que eles conviviam, gente correta, gente de vida espiritual, disseram para ele que o mestre tinha ressurgido, que eles conversaram com o mestre ressurgido. Ele não acreditou. Jesus tinha avisado: no terceiro dia eu ressurgirei. Na hora eles não tinham entendido, mas depois era para entender. Ele também não acreditou. Quer dizer, aí tapou a mente demais, não é? Então, nesse caso, o fenômeno também não adiantou grande coisa, não é? Só quando ele viu, e não era capaz de entender antes? Nós precisamos do fenômeno, sem ele não teremos condição de crer. E todas as vidas que a gente já viveu, agora à luz do Espiritismo, a gente sabe, não é? Nós já vivemos muitas vidas e trazemos conosco conhecimentos. Nós sabemos de muita coisa. Inclusive que não morremos, porque nós já estivemos do lado de lá, voltamos. Está bem que a gente está encarnado, mas não dá para esquecer tudo. Então a gente guarda consigo aquela ideia da espiritualidade. Pode ser que a gente não esteja lembrado todo o detalhamento, os pormenores, mas em verdade a gente tem aquela consciência de espiritualidade, de Deus. A gente sente. Agora, imagine se depois de tantas vidas que a gente teve lá atrás, a gente não é capaz de raciocinar. A gente raciocina, compara as coisas, e naturalmente a gente aceita. Só que às vezes a gente diz assim: bom, nós sabemos que existem também fraudadores, enganadores. É esse o que a gente comenta aqui. Há pessoas que querem se fazer passar por porta-vozes divinos. Então, eles apresentam fenômenos anímicos da própria alma ou mediúnicos. Quando não há fenômenos, eles imitam, eles forjam fraudulentamente. Eles têm o propósito de nos induzir ao erro para explorar, dominar as pessoas. E a gente sabe que existe isso no mundo, não é? E talvez a gente esteja apenas cauteloso de saber a fonte, se o fenômeno é verdadeiro ou não. Tantos livros mediúnicos têm surgido ultimamente. Será que tudo é mediúnico mesmo? Que espíritos são esses que estão escrevendo, não é? Porque é uma enxurrada de livros. Nunca se viu escrever tanto assim, né? E é tudo mediúnico, né? Então a gente tem que analisar. Sim, nós temos o direito de analisar, mas não de ser aquela criatura que não crê, previamente já não crê. Só se eu mesmo vir e se eu mesmo tocar, como disse Tomé. Ou se uma pessoa que eu entendo que é equilibrada, que é uma pessoa sincera, que é uma pessoa devotada ao ideal, e se ela vem e me conta: eu estive em tal lugar e presenciei isto assim, assim, fiquei até perguntando como seria, e porque eu não vou acreditar na pessoa? Vou. Agora, se a pessoa for fantasiosa, se for cheia de ilusões, eu vou dar o desconto, né? Digo: essa pessoa é muito entusiasmada. Tudo bem, mas eu vou crer nas pessoas que merecem crédito, mesmo que eu não tenha visto. Eu vou saber que ela também pode presenciar fenômenos espirituais. Jesus nos alerta contra os falsos profetas. Ele avisa que eles surgiriam operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível fora, aos próprios eleitos. Aos eleitos, a gente já viu que eleito não é assim que Deus elege uma pessoa. É a própria pessoa que, pela sua conduta, seu modo de ser, se elege diante de Deus. Estão lembrados da nossa comparação? Quando a gente, por exemplo, vai receber uma visita e a gente tem uma hortinha em casa, a gente quer oferecer uma salada para a visita, a gente vai lá na horta. Qual verdura que a gente escolhe? Aquela que está bonita, que está viçosa. Por quê? Nós reconhecemos as qualidades dela, e então é ela que é escolhida.
Os eleitos são as pessoas que se qualificam para isso. É pelas suas qualidades, não é? Não é que Deus caprichosamente gosta de um, elege aquele ou aquela. Não, Deus não tem preferência. Mas as pessoas se elegem por suas qualidades, por suas atitudes, não é? Então Jesus diz que aos eleitos não vão enganar os falsos profetas, porque os falsos profetas, eles querem entusiasmar as pessoas, e os eleitos querem saber, é verdadeiro? É verdade ou não é? Por quê? Está ajudando de alguma maneira, não é? Eles vão analisar, eles vão colocar o pensamento em Deus e observar aquilo. A pessoa está fazendo fenômeno, mas ela ajudou a humanidade? Ela socorreu pessoas? Porque pelos frutos os conhecereis. Se forem de Deus, estão fazendo coisas boas para os seus semelhantes, ou estão só produzindo fenômenos? Então Jesus ensina a reconhecer os falsos profetas. Pelos frutos os conhecereis, pelas obras, não é? Se são boas ou não, não pelo que eles produzem de fenômenos. Bem, vendo os feitos admiráveis de Jesus, o povo israelita dava graças a Deus que concedera tal poder aos homens. Interessante, eles não insultavam as pessoas. Eles, Jesus, que maravilhoso tu és. Não, louvado seja Deus. Eles estavam certos. Diante dessas maravilhas, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus é que cria os seres com tais faculdades. Deus é que cria os recursos da vida universal, os fluidos, né? Os seres agem sobre os fluidos, produzem fenômenos, mas quem é que deu a condição, criou os seres, deu a condição para eles e as substâncias ao redor? Foi Deus. É como a humanidade agora está descobrindo que pode lidar com os genes. E não sabem que são só co-criadores sobre a obra divina. Eles não são criadores, eles mesmos. Eles estão trabalhando com a obra divina. Então, louvado seja Deus. Olha como é a estrutura do ser humano. Olha o que se pode fazer, não é? E quando os homens... louvado seja Deus que a humanidade já está chegando no entendimento para trabalhar com isso, não é? Então, os israelitas nos dão um ensinamento de como encarar os fenômenos maravilhosos, os sinais, não é? Então, vamos aprender a também dar graças a Deus quando alguém, às vezes nós mesmos, quem sabe, algum de nós vai ter mediunidade de efeitos físicos, não é? E de repente, através dele vão ser produzidos fenômenos. Então, quer sejam produzidos por outros, quer sejam produzidos por nós, esses feitos espirituais bons, admiráveis, nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus. Nós somos só intermediários quando chegamos a realizá-los, não é? Jesus falou sobre os feitos de quem o segue. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem segue Jesus aprende com Ele a agir espiritualmente, poderá produzir fenômenos semelhantes. E Jesus disse que vai fazer coisas maiores ainda. Porque Jesus ficou só de tarefa 3 anos só entre nós. Realizou uns tantos fenômenos, uma amostragem do que é possível. Mas a humanidade, nós continuaremos reencarnando aqui. E é provável que para o futuro a gente esteja muito mais evoluído e saiba lidar com as substâncias da natureza, sobre as pessoas e produzir muita coisa, quem sabe, não é? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quer dizer que Jesus prometeu que, estando no plano espiritual, de lá ele iria dar assistência àqueles que trabalhassem em seu nome, para que eles pudessem realizar os serviços, os socorros à humanidade, não é? Nós temos em Marcos, no capítulo 16, estas palavras:
estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, porque falarão novas línguas é a xenoglossia, é um fenômeno mediúnico. Afastarão os espíritos perturbadores, a gente já sabe como é. Agora, pegarão em serpentes. Opa! Vai pegar em serpente? Ela vai picar, né? Venenosa. A pessoa... E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Que é isso? Bebe veneno e não faz mal? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ah, isso sim, pode acontecer. Mas essas duas coisas, pegarão em serpentes e beber coisa mortífera, sabe? Nós estamos verificando que essa história aí talvez possa ser entendida simbolicamente, mas ao pé da letra não dá para aceitar, não. E sabem o que acontece? Os missionários capuchinhos, foi para você que eu dei esse livro dos missionários capuchinhos? Ah, não sei para quem eu dei. Eu ganhei lá no Rio de Janeiro. É uma tradução da Bíblia feita por missionários capuchinhos. E lá eles dizem que o Evangelho de Marcos terminava no versículo 8 desse capítulo 16. Aqui está 17 e 18. Ah, não tinha, terminava no versículo 8. Deixava os leitores na expectativa da vinda do Senhor ressuscitado. Então, isso que existe ali, versículo 9 até o versículo 20, inclusive aqueles sinais, sabe o que é? Diz que é um resumo feito depois de terem sido escritos os outros evangelhos. Quer dizer, é um acréscimo. Não é falado por Jesus. A Bíblia de Jerusalém também esclarece que a dúvida quanto a esse trecho, ele já era conhecido desde o século II, mas teria sido escrito para substituir o finalzinho primitivo do Evangelho de Marcos que desaparecera. Alguém colocou isso lá, como final, não é? Então vejam, às vezes a gente precisa estudar um pouquinho para não acompanhar tudo, não, mas lá está escrito que pega em serpente. Eu vi um documentário dos Estados Unidos, uma seita, um homem que pega em serpentes, não é? E diz que não acontece nada, elas picam ele, mas não acontece nada. Precisava ver como é que estão essas serpentes, já extraíram o veneno, não é? Porque é uma encenação. Então, as pessoas ficam fanatizadas e querem repetir os fenômenos como estão narrados, sem preparo. Não, eu creio em Jesus, eu vou pegar a serpente e não vai me acontecer nada. Nós estamos forçando a situação, né? Paulo realmente tem no Evangelho, por causa disso, talvez que puseram. O apóstolo Paulo, numa das viagens, houve naufrágio, e depois ele tinha escapado do naufrágio, mas depois lá na ilha estava meio chuvoso, eles acenderam uma fogueira, ele ajudou a pegar uns gravetos e tinha uma víbora no meio dos gravetos e picou ele. O pessoal ficou esperando que ele ia morrer, mas não aconteceu nada com ele. Então a gente vê que houve ali algum socorro espiritual mesmo, né? E por causa dessa passagem, talvez é que puseram aí. Pegarão em serpentes e não acontecerá nada. Beberá coisa mortífera e não morrerá, né? Então a gente vê que essa parte, deixem de lado, ponham uma interrogação, não é? Mas o que aconteceu com os apóstolos, está escrito lá. Nós vamos encontrar em Lucas, Atos dos Apóstolos, aquilo que, quando eles contam tudo que os apóstolos fizeram depois que Jesus retornou ao mundo espiritual. É o livro Atos dos Apóstolos, não é? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Mas os sinais que seguiam era a cura de enfermos, o afastamento de espíritos perturbadores. Eram coisas assim, não eram coisas tão mirabolantes, não é?
A narrativa detalhada do labor dos seguidores de Jesus, bem como dos sinais com que o mundo maior confirmava a missão espiritual deles, está lá em Atos dos Apóstolos. Depois que a gente comenta estas coisas, estamos nos preparando para depois examinar os fenômenos que Jesus fez, nós tiramos uma conclusão, que aprendendo e servindo com Jesus, todos nós teremos sua assistência espiritual, através dos seus mensageiros, não é? E também realizaremos fenômenos espirituais. Aplicação de passes com resultados benéficos para as pessoas, não é? Com a palavra, chegarmos a convencer criaturas, evitar problemas, ou sendo intermediários de espíritos para serem esclarecidos ou para transmitirem ensinamentos, não é? Nós também realizaremos fenômenos espirituais. Não naquele mesmo grau que Jesus realizava, não estamos pretendendo isso. Mas muita coisa nós podemos fazer espiritualmente, não é? Com a nossa evolução, chegaremos talvez a realizar mais e melhor, produzindo muitos frutos. Assim é que a gente glorifica a Deus, o nosso Criador. Porque Ele nos criou para isso, para sermos úteis. E quando nós conseguimos realizar estes fenômenos benéficos, nós estamos glorificando o nosso Pai. Nós somos só um instrumento da vontade dEle, não é? Glorificando ao nosso Criador, que nos criou exatamente para o cumprimento desses desígnios. Mas por mais fenômenos que realizemos, e por mais admiráveis que os fenômenos sejam, não será por fenômenos que nos categorizaremos como seguidores de Jesus. Ai, olha que fenômenos que faz. Ah, esse é um seguidor de Jesus. Esse é um cristão. Sim. Olha, como Cristo fazia, ele está fazendo. Não, não é por isso. É pelo amor com que agirmos. Porque Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o que Jesus fala, né? Dos frutos. Pelas obras, pelos frutos os conhecereis. Podem produzir fenômenos admiráveis, mas não são fraternos, não são benéficos para a humanidade, então não são os mensageiros de Deus. São médiuns, são pessoas sensitivas que podem produzir fenômenos, mas não são mensageiros divinos, não é?